Para dar uma sequência lógica no ensino da anatomia, vamos estar trabalhando de cima para baixo. Além dos membros superiores, a gente pode estar falando agora também da região de tronco, da região abdominal, então sempre da região frontal, para depois a gente estar trabalhando com a posterior. Depois que a gente conseguiu fazer a liberação miofascial do membro superior, foi ombro, braço e antebraço, a gente vai vir para a região do abdômen. Para a gente entender um pouquinho melhor como que a gente vai estar trabalhando com a liberação dessas fibras musculares, a gente tem que entender quais são os grupos musculares que compõem a região do abdômen. A região de abdômen, a musculatura do abdômen, ela é dividida em oblíquo externo, oblíquo interno, reto abdominal e o transverso abdominal. Quando a gente fala da musculatura que recobre o abdômen, a musculatura mais externa, é justamente o oblíquo externo. Ele tem esse nome porque as suas fibras elas são oblíquas, as suas fibras elas são nas transversais. Então, o oblíquo externo, as fibras musculares dessa musculatura, desse músculo, desse grupo muscular, eles são de cima para baixo. É como se fosse o sentido mão no bolso. Já a musculatura inferior a ele, a musculatura abaixo dele, a gente tem os oblíquos internos, que as fibras musculares são ao contrário. É como se elas se cruzassem no meio do caminho. Então, enquanto o oblíquo externo, as suas fibras são para baixo, o oblíquo interno, as suas fibras são opostas. Então, elas fazem um cruzamento, elas fazem um X ali entre um músculo e outro, entre um tendão e outro, para dar mais estabilidade na região abdominal. Abaixo dos oblíquos, a gente também tem o reto abdominal, que é a musculatura mais famosa que a gente vê, que são os famosos gominhos que a gente vê para pessoas que são atletas ou para quem pratica muita atividade física. Na hora que a gente faz um abdominal para fortalecimento da parede abdominal, é mais comum a gente ver e ouvir falar sobre o reto abdominal. E abaixo do reto abdominal, a gente também tem a musculatura que chama transverso abdominal. A musculatura do transverso abdominal, ela se inicia na coluna e ela vem finalizar na frente da parede abdominal. Então, por isso que é mais difícil quando a gente vai começar uma atividade física, por isso que é mais difícil que a gente fala de perder a barriga, de perder o abdômen, porque são estruturas mais espessas e é onde a gente acaba acumulando muito mais tecido adiposo, que é justamente um tecido de gordura, para a gente conseguir manter também o bom funcionamento dos nossos órgãos ali. Além de todo o tecido adiposo, a gente tem toda essa estrutura muscular para a gente conseguir trabalhar, para a gente conseguir desenvolver uma atividade física legal ali e a gente conseguir ver os resultados desses trabalhos a longo prazo. Mas é uma musculatura que a gente consegue estar trabalhando sim dentro da liberação miofascial, tanto para pacientes que têm alguma patologia a nível abdominal, quanto para pessoas que estão em treinamentos físicos e precisam melhorar os seus rendimentos ou mesmo a visibilidade, daquela região de abdômen. Então, para a gente entender como que a gente vai desenvolver a técnica de liberação na região abdominal, a gente precisa saber aonde ficam localizadas as fibras dessas musculaturas. Nesse caso, pensando na porção mais externa, o oblíquo externo, as fibras dele vêm no sentido oblíquo, como o próprio nome sugere. Ele vem com fibras de cima para baixo, da região axilar e em sentido ao centro. No centro do abdômen, a gente tem essa linha, que ela é chamada de linha alba. Então, vai ser nessa linha central, que é a linha que faz a reta com o umbigo, que toda a musculatura abdominal vai se encontrar. Então, o oblíquo externo vai vir com as fibras musculares de cima para baixo na diagonal, se encontra na linha alba. Abaixo dele, a gente tem a musculatura inversa, que é o oblíquo externo. Enquanto o oblíquo interno está vindo de cima para baixo, o externo está vindo cruzando de baixo para cima, fazendo um encaixe com as fibras musculares do oblíquo interno. Então, oblíquo externo, oblíquo interno. Abaixo do oblíquo interno, a gente vai ter o reto abdominal. Como o próprio nome já sugere, ele é uma linha reta. Nesse caso, ele vem com fibras de cima para baixo. E o transverso abdominal é uma musculatura que começa na região lombar e vem finalizar aqui na região frontal. Então, o transverso abdominal, que ele já vem em linhas transversas e em linhas retas
para fazer o fechamento da musculatura do abdômen. O transverso abdominal é uma musculatura que se inicia na região posterior da coluna vertebral e ele vem finalizar as suas fibras aqui na região de abdômen. Depois que a gente tem uma percepção do que é a musculatura da região abdominal e quais as direções das fibras musculares, fica muito mais fácil na hora da gente desenvolver a técnica. Então, se a gente for fazer uma liberação miofascial da musculatura mais superficial, que são os oblíquos externos, a gente vai poder começar com esse movimento aqui, ó. Faz o pinçamento da região da área a ser trabalhada, lembrando que as fibras musculares do oblíquo externo, ela faz esse movimento. São fibras oblíquas que vêm de cima para baixo, então é esse movimento. Eu posso pegar essa região, uma pequena porção, faço um pinçamento da pele da paciente e vou trazendo, deslizando. Segura, faço um pinçamento e deslizo na região lateral. Posso fazer esse movimento por porções. Eu puxo uma região e traciono para mim. Seguro e traciono. Seguro e trago para mim. Posso fazendo isso de fora para dentro e vai chegando na região interna, eu também vou trazendo para cá. Ah, mas você falou que o reto abdominal fica na região central. O reto abdominal, ele fica na região central, só que ele fica abaixo da musculatura dos oblíquos. Então, primeiro eu venho fazendo esse movimento de deslizamento para soltar as fibras musculares do oblíquo, da lateral em região ao centro, e depois eu posso estar fazendo a soltura mais profunda também da região central, que é justamente a região do reto abdominal. Além de fazer essa soltura através dessa pressão, eu posso estar trabalhando com a pressão. Faço a pressão positiva, posiciono uma mão em cima da outra, uma lateral à outra, faço a pressão positiva na pele do meu paciente e venho trazendo, venho deslizando. Movimentos lentos, mas firmes. Lembrando que as fibras musculares, elas são em retas, são em linhas oblíquas, então a gente vem trabalhando nas linhas oblíquas. Venho trazendo até o centro. Posso fazer esse movimento com as minhas mãos. Posso fazer essa liberação manual. Lembrando que é de 2 a 3 minutos cada região, como eu posso fazer também instrumental. Nesse caso aqui da nossa paciente, a estrutura dela, a malha é um pouquinho menor. Então, se a gente for parar para apalpar o corpo dela, a gente tem a costela, os ossos aqui da costela, e logo aqui abaixo a gente tem os ossos do ilíaco. Então, sobra para a gente trabalhar somente esse pedacinho aqui. Então, com os instrumentos, lembrando que o instrumento a gente não passa sobre região, ossos. A gente vai trabalhar com o instrumento quando for região interóssea. Por exemplo, nessa região entre a costela e o ilíaco, eu poderia estar vindo com o instrumento trabalhando nesse trecho onde eu não tenho o perigo de estar lesionando, de estar machucando a estrutura óssea. Porém, quando a gente fala de musculatura intercostal, a gente pode estar encontrando os espaços entre as costelas e aí com o instrumento eu posso estar fazendo a liberação dessa musculatura com o instrumento. Também tem essa possibilidade. Lembrando que a face ela é um tecido conjuntivo, ou seja, ela é um tecido conectivo que ela garante o movimento entre as fibras musculares para que haja um melhor deslizamento entre os músculos. Então, aonde tiver fibra muscular, a gente pode estar entrando com a liberação miofascial. Além do instrumental e da manual na região de oblíquos, a gente pode estar trabalhando também com a liberação miofascial com a ventosa deslizante. A ventosa deslizante nessa região lateral do corpo, ela é muito utilizada por esteticistas, principalmente para mulheres que estão trabalhando com redução de medida. Quando a gente causa essa pressão negativa com a ventosa, a gente também, conforme foi dito anteriormente, a gente também está aumentando a circulação sanguínea no local e automaticamente desinflamando a região, aumentando a circulação sanguínea, liberando também a circulação linfática
Então, também é uma técnica que ajuda na liberação de toxinas e no excesso de líquido corporal. Lembrando que aqui eu passei um pouco de óleo neutro, óleo vegetal, espalhei na região e tô segurando firme a região tecidual para eu conseguir fazer o deslizamento da ventosa. Como eu tô trabalhando com a região da musculatura mais externa, ou seja, os oblíquos externos, eu tô indo na direção das fibras musculares. No caso da ventosa, não há problema de eu passar por cima da estrutura óssea. Só não tem necessidade de eu fazer uma sucção muito grande nesses copinhos de acrílico. Vou fazendo o movimento de vai e vem. Automaticamente vai aquecendo a região. Então a musculatura, percebam que fica um pouquinho mais vermelho, porque a gente justamente ativou a circulação sanguínea e também já fez a desinflamação do local. Além da ventosa, a gente também pode estar trabalhando com a pistola para ajudar na musculatura mais profunda. Muito cuidado para também não machucar a região e trabalhando no sentido das fibras. Não precisa pôr pressão, eu tô só encostando o aparelho nela aqui, ó, porque eu preciso dessa vibração do local. Essa vibração da pele é o que vai garantir pra gente o estímulo circulatório. Então, não é colocar força, é só encostar e fazer o movimento. Além de fazer a liberação da região de oblíquo, a gente também pode estar trabalhando com a região de reto abdominal. Como ela é uma musculatura mais profunda, vai exigir um pouco mais também do profissional. Então, é uma região que a gente pode estar, posiciona os dedos, posiciona a mão, faz uma pressão positiva e vem trabalhando no sentido das fibras musculares, no caso do reto abdominal. Então, a gente vem trazendo para baixo. Posso fazer esse movimento repetidas vezes. Se você não tiver força nos dedos, você pode estar trabalhando com punhos fechados. Lembrando que esse movimento ele é descendente porque a gente está trabalhando no sentido das fibras e também por conta do sistema digestório. Como a gente está trabalhando na região abdominal, é região de órgãos digestórios, então a gente está trabalhando no sentido descendente por esses dois motivos. Além de fazer a liberação manual, eu posso estar entrando com o instrumental também. Lembrando que a gente escolhe o material que melhor se encaixa naquela região. Como o reto abdominal ele é localizado dos dois lados frontal do abdômen, o instrumento que melhor se encaixa naquela região é a parte superior do gancho. Então, eu posso estar trabalhando com as duas mãos, uma em cada lado, como eu posso estar trabalhando com a pressão positiva com o instrumento. Posiciona ele na região a ser trabalhada, pressiona e vem trazendo. Movimentos profundos, lentos e firmes. Nesse caso aqui, eu ainda não coloquei creme. Faço isso de um lado, faço isso do outro. Além de fazer essa pressão mais profunda e lenta, a gente também pode estar trabalhando com a raspagem. Tanto que os instrumentos de liberação miofascial são considerados raspadores dentro da liberação. Posso posicionar a minha mão aqui e fazer esse movimento local, ó. Libera uma região. Sobe, libero outra, raspando o local a ser trabalhado, sempre respeitando as fibras musculares e a estrutura óssea.
Abaixo do reto abdominal e bem abaixo da costela, a gente também tem a musculatura que a gente chama de músculos intercostais, que são responsáveis pelo mecanismo de respiração. Para a gente estar conseguindo trabalhar com a musculatura interna e já também liberar músculos respiratórios, a gente vai pedir um auxílio para a nossa paciente. Então, Mari, inspira fundo e solta devagar. Toda vez que a gente for estar trabalhando com essa liberação, a gente vai pedir para o paciente fazer a respiração abdominal, que é quando ela eleva a barriga, ela puxa o ar para o abdômen e depois ela solta lentamente. Conforme ela vai fazendo a expiração, a gente vai desenvolvendo a técnica de liberação. Então, novamente, inspira e expira. Conforme ela expira, eu afundo a minha mão embaixo da costela e faço uma tração para baixo. Inspira e expira. Encaixo e puxo para baixo. Posso fazer isso com as mãos, como eu posso fazer com o instrumento. Inspira, encaixo o instrumento próximo à região óssea e vou colocar ele por baixo, da mesma forma como a gente fez com a escápula. Inspira, expira, encaixa o instrumento e faz uma leve tração para baixo. Inspira, expira. Perceba que eu vou sempre escolher o instrumento que mais vai se comportar da forma parecida como se eu tivesse com as minhas mãos. Então aqui eu entro com os dedos de frente e aqui eu faço a mesma coisa, só que com o instrumento me dando um apoio, me dando um auxílio. Então na hora de escolher o instrumento vai ficar muito mais fácil de você escolher qual instrumento para determinada região. O que melhor for do formato das suas mãos. Faz essa liberação intercostal e automaticamente também você já está trabalhando com a musculatura do sistema respiratório, a gente vai estar conseguindo ajudar o sistema respiratório. Uma outra forma da gente estar trabalhando com liberação de reto abdominal e de oblíquo é quando a gente trabalha com as estruturas do quadril. Pisa na maca, Mari, por favor. A musculatura do quadril, ela é responsável pela flexão do quadril. Então, quando a Mari está com as pernas estendidas, ela está fazendo a extensão. E quando ela encolhe as pernas, ela está fazendo a flexão. Quando a gente consegue flexionar a nossa perna, automaticamente esse ossinho que aparece aqui do lado, que a gente fala que é a bacia, esse ossinho da bacia aparece. E aí fica muito mais fácil na hora da gente conseguir apalpar ele aqui do lado, que é o ilíaco. Quando ela faz essa flexão de pernas, abaixo do ilíaco a gente tem a musculatura que chama ilho-psoas, que é um grupo muscular que ajuda na sustentabilidade da coluna vertebral. É uma musculatura que faz parte do quadril, ela se inicia na região lombar e ela vem finalizar na região anterior. Então, quando a nossa paciente ela faz a flexão de joelhos, de quadril, a gente consegue encontrar o osso, a gente vai fazer o mesmo movimento que a gente fez aqui nos intercostais. Inspira, solta. Conforme ela solta, eu encaixo o dedo aqui embaixo do ilíaco e vou fazer uma leve tração para dentro. Inspira, solta. A grosso modo, quando eu faço essa tração para fora, aliás, não para dentro, quando eu faço essa tração para fora do ilíaco, é como se eu estivesse desgrudando as fibras de dentro do ilíaco. Então, eu encaixo o dedo do lado do osso, afundo e trago ele para cá. Quando eu faço esse movimento, eu estou trabalhando a musculatura do oblíquo, uma parte do reto abdominal e uma parte do ilho-psoas também. Então, além de fazer a liberação da região pélvica, a gente também está fazendo uma liberação da região abdominal. Então, pessoas que têm problemas de distensão abdominal, essa técnica de liberação miofascial também pode ajudar muito.